Olá, meu nome é Arthur e eu sou um dos autores desse trabalho, Diferencial de Salário entre Trabalhadores Nativos e Imigrantes na Cafeicultura em Minas Gerais, juntamente com Jaqueline Severino da Costa, Luiz Gonzaga de Castro Júnior e Nilmar Diogo dos Reis. O Brasil é o maior produtor e exportador mundial de café e ocupa o segundo lugar entre os maiores consumidores da bebida. A produção equivale a 30% da mundial e a exportação gira em torno de 34 milhões de sacas, segundo o relatório Conab de 2017. As exportações têm volume da ordem de recursos de 5,2 bilhões de dólares, segundo o relatório MAPA de 2017, e o setor emprega 8 milhões de pessoas, também segundo o mesmo relatório. Atualmente, Minas Gerais é o maior estado produtor da espécie arábica, e o modo de produção predominante é o manual em virtude da topografia, e a mão de obra é composta por trabalhadores locais e trabalhadores migrantes. É válido pensar aqui que carece de mais análises para que se tenha mais sustentabilidade na área de cafeicultura no Brasil. O objetivo desse trabalho foi verificar se os trabalhadores locais e os trabalhadores migrantes, com relação aos seus rendimentos, se eles ganham mais ou ganham menos por conta dessa condição. No referencial teórico, nós abordamos um pouco da discriminação do trabalho, então pensando que as relações de discriminação, elas vão intensificar um ciclo de pobreza e vão prejudicar a estabilidade política e produtiva do trabalho. Então, dessa forma, uma vez que se busca esse tipo de relação mais justa, a gente tem uma manutenção das relações e consegue fortalecer a democracia e fortalecer a igualdade social. Também foi abordado uma linha mais dentro do café e de outros estudos na área, e inclusive Batista e Katziamalli, de 2009, estudaram o diferencial de salário entre homens e mulheres segundo a condição de migração, e eles constataram duas situações em que existe diferença de rendimento entre homens e mulheres, em que existe a diferença de rendimentos entre homens e mulheres em comparação a migrantes e não migrantes. O procedimento metodológico foi utilizado a decomposição de Ohaka-Blinder, e este método consiste em estimar os rendimentos por hora dos trabalhadores na produção do café no estado de Minas Gerais, e por isso torna-se necessário estimar a variável dependente Y, tanto para trabalhadores migrantes quanto para trabalhadores nativos aqui no estado de Minas Gerais. E a equação usada foi essa daqui, em que ln é um vetor logaritmo natural do rendimento do trabalhador, e x' é a matriz de variáveis explicativas, e v é o vetor de erros aleatórios, segundo Cirino, de Lima, e em 2012. Dando a sequência da decomposição, em que todas as figuras representadas na equação por L tratam-se dos trabalhadores locais, e as com M tratam-se dos trabalhadores migrantes. A fonte de dados utilizada foi a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, elaborada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, no ano de 2015, e foram extraídos dados referentes ao setor de café das regiões brasileiras. Os resultados alcançados são dados por essa tabela, em que a gente tem um diferencial esperado no logaritmo de rendimento hora, então trabalhador migrante nativo, o coeficiente e os rendimentos hora. E aqui a gente já consegue destacar que existe uma diferenciação em que o trabalhador migrante ele tem um rendimento hora superior ao trabalhador nativo, em que existe essa diferença de 1,28%. Nos resultados de discussão, a gente consegue considerar que o efeito característica ele é representado por menos 122,38%, então há um diferencial entre os trabalhadores migrantes e nativos, ou seja, há uma diferença desses atributos, e os trabalhadores migrantes recebem cerca de 35,6% a mais que os trabalhadores nativos. O efeito característico ele pode ser o maior responsável pela diferenciação salarial entre os trabalhadores nativos e os trabalhadores migrantes. E o efeito preço ele teve um impacto no aumento no diferencial dos rendimentos, então ele representa 87,86% do diferencial total dos rendimentos entre trabalhadores migrantes e nativos. E esse termo de interação ele vai trazer que os trabalhadores nativos vão ganhar uma quantidade de rendimento hora inferior ao dos migrantes. Então, na conclusão, a gente tem que os trabalhadores migrantes, eles podem possuir maior destreza, produtividade, especialização em relação aos trabalhadores nativos do setor cafeeiro, e isso implica em dizer que não existe uma discriminação de rendimento hora em favor dos trabalhadores migrantes. Então, existe uma predileção à contratação dessa mão de obra que vem de fora.
E na produção de café em Minas Gerais, então, a gente tem essa evidência muito mais intensa e, aproveitando, então, esse período de colheita, a renda é maior para enviar para a família que está em outra região. As limitações desse estudo, a gente existe um problema de seleção amostral, pois observa-se aqui somente o rendimento das pessoas que estão trabalhando de forma remunerada e então os problemas das variáveis omitidas que podem ter impactos inicialmente não previstos na amostra. Eu agradeço pela atenção de vocês. Segue o meu contato aqui embaixo por e-mail. Muito obrigado.